Vamos lá, galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na tela da TV Vitória. Eu sou Eduardo Machado, estou com o nosso mais novo diretor executivo de futebol, Gustavo Vieira. Gustavo, primeiro seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, é um grande prazer te ter aqui no Esporte Clube Vitória e pode se apresentar um pouco para a galera, para conhecer um pouco mais de você nesse bate-papo. Legal, Eduardo, prazer estar aqui. Uma honra estar no Vitória. Legal saber que tem esse canal de comunicação com o torcedor, bem conduzido por vocês. É importante porque facilita que a gente tenha um contato direto com a torcida, né? Com legitimidade, talvez com um filtro um pouco mais aberto, de transparência, sim. Etc. Parabéns pelo trabalho. Apresentação, o que exatamente você quer que eu me apresente? De uma forma geral? Pode ser de uma forma geral, para a gente começar, para a galera ficar um pouco mais a par. Bom, por onde começar? Sou um apaixonado pelo futebol. Perfeito. Nasci, vivi desde sempre nesse ambiente de futebol. Minha condição profissional sempre foi para me aproximar, isso desde muito jovem, a esse ambiente. E aí o tempo vai passando, conquistas vão chegando, profissionalmente a gente vai alçando e alcançando certos lugares. E hoje estou muito feliz de estar no Vitória, muito feliz, muito feliz. É um desafio importante, é um desafio de um clube relevante, um clube que almeja, um clube que tem uma torcida incrível. Sim. Eu que agora estou chegando e que até 2 dias atrás estava do outro lado da tela, né, acompanhando, sempre me empolguei, sempre achei incrível a forma com que o torcedor lidava e lidar com as coisas do clube. Barradão sempre cheio, torcida apoiando. Sempre foi muito difícil estar aqui do outro lado, no Barradão, sempre foi. E eu pensava, um dia eu quero estar lá. E que bom que esse dia chegou. Que bom que esse dia chegou. Que bom que você está aqui com a gente. Que bom que esse dia chegou. Meu velho, falando um pouco da sua chegada. Você foi oficialmente anunciado pelo Vitória logo depois da coletiva do Fábio Mota, que ele fez uma coletiva aberta, transmitida aqui, inclusive, através da TV Vitória. E uma das coisas que o Fábio falou foi que o Vitória vai passar por algumas mudanças drásticas nesse período que vem agora pela frente. Você que já teve esse primeiro contato com os jogadores, que já teve as primeiras conversas também com o próprio presidente, com outros membros da diretoria do Vitória, queria saber de você, Gustavo, hoje, quais são os maiores ou os principais problemas identificados para que possam ser atacados primeiro, buscar essa resolução primeiro? Pouco tempo que eu estou, são 2 dias, são 2 dias também, um final de semana com um jogo extremamente importante. Com certeza. Eu tive a oportunidade, sem dúvida, de ter contato com as pessoas, conhecer ali um pouco da energia, do espírito do presidente Fábio, do Manuel, da turma que estava na delegação em São Paulo. Agora estou chegando em Salvador. Agora vou me inteirar muito dos assuntos que vinham sendo desenvolvidos internamente, que obviamente são muito válidos, e esse conteúdo em relação ao qual eu vou poder contribuir. Agora, eu acho que sim, se tem um elemento importante que nós temos que trazer um pouco para o nosso plano e colocar aqui dentro, no espírito de quem entra em campo, de quem está aqui no dia a dia, enfim, desse universo, Vitória, do torcedor também, que está em casa, que está nas redes sociais, que está no seu convívio social, falando do assunto Vitória. Eu acho que a palavra confiança é algo relevante, sabe? Certo. É sabido que o que foi planejado no início da temporada, a execução não correu exatamente como se desejava. Falo isso do ponto de vista de resultado. O resultado tem uma parte muito do imponderável. Tem coisas que acontecem que a gente não controla. Pode ter sido essa parte que a gente não controla que aconteceu assim, mas há um desejo de melhoria. E esse desejo de melhoria é muito mais fácil alcançá-lo quando a gente tem confiança, quando a gente acredita que de fato nós vamos acontecer, que nós vamos conseguir aquele objetivo. Então, assim, eu entendo que o desejo de mudanças drásticas do Fábio, confiança é um dos seus elementos. Se sou eu que vou provocar tudo isso, eu serei um deles. Assim, mas também tem uma energia interna que tem que ser destravada, que tem que ser provocada. E aí eu me refiro a personagens do dia a dia, me refiro a quem entra em campo, me refiro a quem está também na arquibancada. Toda essa conexão de energia e de confiança que a gente tem que levar para a Vitória, porque certamente se a gente atinge esse nível de sentimento coletivo, num propósito comum, o Vitória é imbatível. É um ecossistema, né? Você é uma engrenagem importante, mas é uma engrenagem que faz parte de um ecossistema para tudo isso girar. Sem dúvida, assim, não tem super-herói, não é? Claro. Não tem super-herói. Você Sim. não é super-herói, eu não sou, cada um dos torcedores não é, nem jogador é. Então, assim, somos todos
corações colocados à disposição do torcedor, à disposição da história do Vitória e à disposição dos resultados que também desejamos para que tudo isso funcione de uma forma mais feliz. Perfeito. Hoje, com o Super Mundial na iminência de acontecer, alguns clubes brasileiros ganharam essa pausa de um mês. Estamos dentro desse grupo de clubes que vamos ter uma pausa de um mês aí. Já é um tempo bacana para conseguir prospectar algumas coisas. E a galera tá muito nessa ânsia de saber de contratações, números de contratações. Como é que o Vitória se planeja para se lançar ao mercado nesse momento dessa pausa do Super Mundial? Bom, o planejamento já existe. Eu já tive com o Fábio, já tive com o Manuel. Há um conteúdo interno já razoavelmente desenvolvido no sentido de diagnóstico, interesses, qual movimento fazer, etc. Tudo isso eu estou tomando contato, volto a dizer, pouco tempo, um jogo importante. Agora eu começo a mergulhar um pouco mais nisso e vou poder contribuir. O que foi planejado e o que aconteceu não teve um bom encaixe nesse primeiro semestre. Então é natural que haja mudanças. Ponto. A intensidade, a quantidade, a forma com que ela vai se dar, depende de alguns fatores, mas o espírito é de uma mudança para melhor. E ela será realizada e já tem um conteúdo de trabalho acontecendo. Agora, se vai ser número tanto, outro número, acho que isso não é tão relevante, porque pode ser, às vezes, um número baixo que te causa um impacto grande. Sim. Pode ser, muitas vezes, que você faz uma quantidade grande que te coloca mais para baixo do que para cima. Então, assim, no fundo, é um mosaico que a gente vai montando e as peças elas vão se encaixando e se reencaixando para atingir o objetivo. Então, assim, é difícil dizer números, mas mudança, elas existirão em alguma quantidade. Perfeito. Falando um pouco da sua carreira individual agora. A última vez que você atuou de fato como um diretor executivo foi em 2018, correto? Sim. Pela equipe do Santos. E a gente conversando um pouco, deu poder ver que você, naturalmente, seguiu trabalhando nesse meio tempo, nesse período, com o futebol, óbvio. E a gente queria saber, agora que a gente tem um tempo um pouco maior aqui na TV Vitória, que você falasse um pouco sobre esses seus projetos. O que é que você fez nesse meio tempo? A gente sabe que é tempo pra caramba, 7 anos é muito tempo, não dá pra poder falar sobre tudo, mas algumas coisas que talvez possam ter te marcado mais nesse período de tempo. Olha, eu tenho uma trajetória profissional, Eduardo, me formei como advogado, isso estou falando depois de faculdade, né? Fui me especializar lá em 2000 em gestão esportiva, na Fundação Getúlio Vargas. Depois passei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas. Posteriormente, já como advogado, atuei intensamente em negociações, representando clubes em São Paulo. Passo depois a ser gerente e logo depois diretor de clube de futebol, na oportunidade quando fui convidado. Vivo experiências incríveis, porque estar dentro do futebol, tudo é incrível, para o bem e para o mal, mas tudo é incrível e bom. Muito intenso. E muito intenso. Vivo outra experiência. Então, assim, no meu amadurecimento profissional, eu sempre tive em conta que eu precisava viver outras experiências, não só executivo. Naquele momento, eu passei a me dedicar à compra de clubes, passei a montar a gestão de clubes, a montar a gestão de processos de departamento de futebol, tudo isso no ambiente de consultoria, para clubes nacionais e clubes internacionais. Bacana. Obviamente tem pandemia no meio do caminho. Não, claro. E que o que foi planejado teve que atrasar um pouco. Sim. Nesse meio do caminho também tive uma filha e que foi uma opção minha viver um pouco essa experiência, porque o mundo do futebol depois que a gente entra aqui... A gente sabe como toma o nosso tempo, né? Não é verdade? Com certeza. De todos nós, assim. Porque a responsabilidade é grande. Então, ter essa proximidade com família, com tudo, foi necessário para mim. Mas, assim, do ponto de vista profissional, eu sempre quis ter uma visão um pouco mais ampla das experiências que podem agregar num profissional. Então, assim, ser executivo de futebol é uma que talvez tenha mais visibilidade. Se apresenta, entrega a camisa para A, vai para... Agora, há outras características que formam um profissional. E hoje eu me sinto um profissional mais completo, um profissional com mais experiência, um profissional com mais conteúdo para ser entregue hoje ao Vitória. Excelente. Uma coisa que não tem como não falar é que você é filho do Dr. Sócrates, inclusive sou um grande fã do seu pai, figura super emblemática na nossa história do futebol brasileiro. Que legal. E também sobrinho do Raí. Hoje o Raí que faz um trabalho muito interessante no futebol francês, né, no Paris FC. Subiu recentemente, inclusive, para a Ligue 1. Ligue 1 que é como se fosse o Brasileirão Série A do campeonato francês. E aí, logo com o seu anúncio,
a galera já começa naquela movimentação. Será que vai acontecer uma ponte aí? Vitória Futebol Francês, Vitória Paris Futebol Clube. Então, assim, claro que a gente sabe que a torcida fica já procurando motivo de muita coisa, tentar encontrar essas pontes, mas você acha que essa sua relação com o Raí, com esse futebol europeu, pode trazer algo de novo pro Vitória, alguma coisa bacana que possa ser aproveitada aqui também? Cara, assim, eu tenho obrigado pelas palavras do meu pai. isso. Pô, é um baita orgulho ser filho dele. Como eu disse ali na entrevista coletiva, né? A gente, relação pai e filho, a gente desenvolve, a gente aprende, tem conflitos. Isso é uma relação pai e filho. A diferença, o que torna especial, para mim não, mas para o universo, para as pessoas, é que ele teve uma atividade que é o futebol, que nos traz aqui e que passou a ser conhecido por muitas pessoas. Mas para mim ele é meu pai, enfim, de quem eu tenho muita saudade. E o Raí, enfim, é um protagonista ainda no futebol. Agora, eu tenho minha própria trajetória. Claro. O que o meu pai, que hoje já não está mais aqui, e que o Raí podem ou puderem me oferecer de oportunidade, eu soube aproveitar. Eu circulo pelo mundo, né? Não só França, Europa, em outros lugares. Já desenvolvi... Eu tenho 48 anos. Tenho história rodada. Então, assim, já fui capaz de desenvolver relações próprias. Sim. Algumas delas que se iniciaram por conta deles, e outras que eu desenvolvi por conta própria. E todas essas relações elas estão disponíveis agora para a minha atividade profissional, que é o Vitória. E aí eu me refiro a clubes, presidente de clube, federações nacionais e internacionais, enfim, está tudo disponível. Eu chego aqui com uma trajetória que eu tenho muito orgulho. E essa trajetória do Gustavo Pessoa começa na relação familiar, que eu tenho muito orgulho. Agora, minha trajetória profissional, eu tenho tanto orgulho quanto, e é esta que está à disposição do Vitória. Bacana demais. E hoje, estando aqui no Vitória, esse é o primeiro trabalho que você faz à frente de um clube no Nordeste, correto? A gente sabe que você passou, tem essa experiência no Sudeste, que é um eixo, é um polo econômico, e agora vindo para cá, tendo essa primeira experiência, o que é que você espera encontrar de desafios e como que o Vitória pode se planejar aí para estar brigando no mercado com esses times do eixo, que a gente sabe que, consequentemente, pela própria geografia, tem até uma condição financeira maior, como um Cruzeiro, um Flamengo, um Vasco, um Corinthians. Como que a gente pode se portar os planos para o mercado? A realidade financeira ela se impõe, mas ela não é absoluta, né? Você tem argumentos e possibilidades de fazer bons projetos e encontrar boas soluções com, às vezes, recursos menores. Na minha trajetória profissional, eu já enfrentei, mesmo que em clubes do Sudeste, períodos de restrição orçamentária em que nós tivemos que ser criativos de encontrar soluções. O que o Nordeste tem de especial e que nós do Sudeste sempre gostamos de aproveitar, isso do ponto de vista positivo, é o calor humano, né? Claro, com certeza. Isso é incrível. Isso é incrível. E a mim cabe potencializar, colocar meu pequeno grão, minha pequena dedicação, enfim, a minha pequena contribuição para que desperte esse coração desses milhões de rubro-negros que circundam Vitória e boa parte deles que vem ao Barradão. Agora, não tem muita diferença entre realidades, eu digo assim, na relação com o futebol e na relação com torcida. O que tem, de fato, assim, muitas vezes talvez tem que usar um pouco mais de criatividade, talvez um pouco mais de poder de convencimento, talvez saber utilizar um pouco mais de timing, de alguma informação, enfim. Então, no fundo, é só ajustar um pouco os elementos que estão presentes em qualquer iniciativa para tentar convencer e montar uma boa equipe. Perfeito. E a gente sabe que hoje o futebol, não só hoje, sempre foi, na verdade, né, um mercado financeiro. E talvez hoje, nesse novo futebol moderno aí e tal, as coisas tenham ficado mais escancaradas. Talvez, e muito se fala sobre o potencial do Vitória em captação de patrocínios. A gente sabe a força que a gente tem, a torcida, que é uma grande marca que nós temos também. E aí eu queria te perguntar, com essa visão, você acha que o Vitória hoje já está num teto de captação ou que ainda tem um potencial muito grande a ser explorado nesse aspecto de patrocínio, de captação de recursos? Esse assunto eu permeei rapidamente como presidente. Uhum. São informações que muitas vezes estão mais internas do que externas. Então, na medida em que eu passei rapidamente com o presidente, eu vou perceber assim, o presidente vem desenvolvendo, o Vitória vem desenvolvendo nos últimos anos, em boa parte disso liderado pelo presidente Fábio, sim. Uma grande evolução de resultado esportivo, de saída de uma divisão altamente desconfortável, exato, que não representava a dimensão do Vitória, sua história e sua capacidade. E que também por isso, tamanho e capacidade, por estar numa terceira, é muito difícil sair.
porque isso pesa contra. Mas houve expertise, houve inteligência, houve pessoas que souberam fazer e colocaram o Vitória já há alguns anos num ciclo de crescimento, um ciclo relevante de crescimento. Isso também representa, do ponto de vista, certamente, do ponto de vista de patrocínio, do ponto de vista de captação de recursos, do ponto de vista de mobilização do torcedor e associação com marcas. Isso certamente tem essa conexão. E o que eu ouvi nessa conversa rápida com o presidente Fábio, assim, que existe um orgulho interno do que foi feito. Sim, com certeza. Existe um orgulho interno, o que é importante. Óbvio que a gente sempre espera mais. Quem estava aqui nesse período todo espera mais ainda. Assim, eu tô aprendendo isso, mas há espaço para mais? Sim, sempre há. Mas também reconhecer o que já foi feito. A torcida é incrível, a torcida é grande, a torcida ela é apaixonada, ela é dedicada, ela é entregue. O Vitória está no meio do torcedor com muita intensidade. Certamente o departamento de marketing, o pessoal da comunicação, o departamento comercial vão saber capturar riqueza, capturar recursos para que no médio e longo prazo isso seja aplicado no que mais vale, que é o futebol. Perfeito. Você já teve um contato com nossa delegação lá em São Paulo, quando estava hospedado já para a partida contra o Corinthians, agora na Neoquímica, conseguimos esse empate, um ponto super importante fora de casa, e deu para poder conhecer um pouco também do nosso técnico, que é o Thiago Carpini, conversando um pouco, tanto na concentração quanto pós-jogo também. Como é que está essa expectativa para trabalhar junto com o Carpini no Vitória? Bom, o Thiago tem uma trajetória importante no Vitória. Existe um feito, ou existe uma condução em 2024 que é relevante, que é representativa e que certamente o torcedor se viu muito feliz desde a chegada dele, isso eu acompanhei à distância. O Thiago é uma pessoa competente, o Thiago é uma pessoa que já mostrou valor dentro do Vitória e fora do Vitória, e é o treinador que conduz o nosso trabalho dentro de campo. O Thiago, por ser capaz e por ter essa conexão interna, é a pessoa que lidera, assim como outros personagens, seus auxiliares, o gerente, hoje o gerente Manuel, o presidente Fábio, enfim, eu acho que todo esse universo de pessoas é extremamente valioso. Isso, na minha conexão de 2 dias, assim, percebi muita dedicação, muita paixão de todos eles para o Vitória, e isso para mim é uma experiência riquíssima. Muito legal, meu amigo. Para a gente poder finalizar, queria que você mandasse uma mensagem para a torcida rubro-negra, a nação que nos acompanha aqui e está no dia a dia, está na expectativa de ver tudo o que vai acontecer. Bom, a mensagem é, eu chego a esse universo que vocês sabem bem o que é, que vocês torcida constroem, que vocês vivem e que isso é altamente valioso. Cabe a mim aproveitar toda essa energia e tentar uma pequena contribuição para que isso se potencialize. Certamente dedicação não faltará, certamente capacidade e entrega não faltará. O que nós aqui dentro fazemos, todo mundo do departamento, todo mundo do clube, é entregar aquilo ou proporcional ou condizente com a paixão do torcedor. E essa paixão, ela é alta. Então nós temos que entregar bons resultados, nós temos que entregar muita dedicação e nós temos que entregar aquilo que se espera, que é viver, experimentar com o coração ardente, exatamente como o torcedor vive o Vitória. Nós temos que viver exatamente a mesma coisa. Perfeito, meu amigo. Te agradeço muito a sua presença. Um prazer te ter aqui. Espero que volte mais vezes. Vamos chamar mais vezes, haverão mais convites. Pessoal, Obrigado. Esse foi o papo com o nosso queridíssimo Gustavo Vieira, nosso novo diretor executivo. Lembre de deixar o seu like aqui nesse vídeo da TV Vitória, compartilhar para os outros rubro-negros e rubro-negras que vivem aqui esse clube fantástico com a gente. Se inscreva no canal da TV Vitória e siga nos acompanhando para mais conteúdos exclusivos, nação. Tamo junto. Pega, Leão!